Alô, pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais, também na nossa rede União de Rádios. E hoje, com muito prazer, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui no nosso bate-papo o deputado estadual, professor Josemar pelo PSOL, professor muito atuante e que vai falar sobre a sua atuação como deputado, também a sua vida também quando foi vereador. E ele é muito atuante e vai trazer agora muitas informações. Boa tarde, professor Josemar. Boa tarde, Valdeir. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, telespectadores, todos que nos acompanham nesse importante programa. É uma honra estar contigo aqui, Valdeir, para a gente poder dialogar sobre o Rio de Janeiro que está um caos, o Rio de Janeiro que é um problema de grande magnitude, que nós precisamos pensar todos os dias, lutar todos os dias e ter entendimento de que é preciso retomar esse Estado, que é um Estado importantíssimo para a federação e tem muito a contribuir. Infelizmente, está dominado pelas máfias e pelo poder político da extrema-direita. É verdade. Até porque também você está tendo uma grande luta, né, professor Jotemar, com relação à tarifa do metrô. É uma luta sua, é uma coisa que já vem há bastante tempo. E como é que está esse processo? Olha, a gente tem várias lutas. A relação da tarifa do metrô, porque o metrô do Rio de Janeiro é o mais caro do Brasil, né? Nós temos a passagem mais cara relacionada também aos ônibus, e a gente tem lutado pela redução da tarifa do metrô, que foi uma pauta minha que eu lutei constantemente todo o ano passado, luto esse ano. E, infelizmente, desde o governo de Cláudio Castro, que acabou, mas manteve essa grande aberração. Então, nós chegamos aí no TCE, fomos no Tribunal de Contas, né, do Estado, também acompanhamos várias questões e estamos aqui tentando fazer a diferença, visto que a luta pela mobilidade urbana, uma mobilidade urbana sustentável, um transporte público de qualidade, deveria ser dever do Estado do Rio de Janeiro, coisa que não é. Isso é uma verdade. E também falando sobre essa saída do governador, do ex-governador Cláudio Castro, professor, como é que você está vendo todo esse problema, agora envolvendo também a Alerj, aí bota o Douglas Ruas, aí quer ficar agora como governador, como que está isso tudo? Se você pode passar Olha, para mim. isso aí é um caos, né? Na verdade, houve uma quebra da linha sucessória quando o Cláudio Castro renuncia para tentar impedir de ser cassado. Na prática, ele foi cassado. E aí se quebra a linha sucessória, não tinha gerou-se uma dupla vacância, na qual ele já não tinha o vice, que era o Pampolha. Pampolha este, um cara que já tinha renunciado para ir para o Tribunal de Contas do Estado, e a gente vê ali a situação como muito grave, né? Agora entrou um governador interino, que é do TJ, e na Alerj fizeram de tudo para tentar ser rápido, para poder manter as coisas do jeito que estavam com o Cláudio Castro. Fizeram uma eleição relâmpago, uma eleição muito, muito atabalhoada, se a gente pode assim dizer, e aí teve que refazer o rito, e agora aguarda-se uma decisão do do TSE para avaliar o processo final, e avalia-se também se a linha sucessória se restabelece tendo Douglas Ruas à frente, ou se mantém ainda o desembargador que vinha sendo um governador interino do nosso estado. É muito ruim porque expõe o Rio de Janeiro, expõe a política, expõe a representatividade. Nós que não somos um estado qualquer da federação, que temos responsabilidade, é preciso ter firmeza, né? E ao mesmo tempo também ter ética e dimensão progressista. Então, fica aqui a nossa indignação, né? E os problemas estruturais não foram resolvidos no governo de Cláudio Castro. Cláudio Castro, ele governou durante 6 anos. Nesses 6 anos só construiu 2 escolas, fecharam outras. Só para você ter uma comparação do período de Brizola. Brizola, em 8 anos, construiu 513 CIEPs e Cláudio Castro construiu escola nenhuma. Pelo contrário, o investimento dele foi exagerado em segurança pública, mas não em segurança pública para atender a população, foi segurança pública para equipar aparato para fazer chacina, para manter essa guerra insana, não para ter uma polícia científica. E a gente vem cobrando dele, cobramos nesse período todo.
Agora começa um novo período também, que é o período eleitoral, que tem um novo desenhar da história do Rio de Janeiro que a gente precisa estar firme e organizado lutando. Até porque, professor, eu acho que o Cláudio Castro, na verdade, deixou muito a desejar. Essa é a minha opinião. Em praticamente tudo. Com relação ao transporte, ele até falou que o metrô iria chegar em Nova Iguaçu e não chegou. Foi um plano que ele tinha falado na época que ele fez. E nem começou nem a base para nada. Então, saiu. A gente não compreende como também que ele pôde ter sido tão reeleito, e no primeiro turno, né, foi uma coisa assim, achei muito estranha essa reeleição. Também a eleição para a LERJ, que aonde o que estava como presidente não teve opositor, né, uma coisa assim muito... Sabe? E agora também a gente está vendo o esforço do Douglas Ruas para tentar, nessa linha sucessória, ser o governador pelo menos interino e usar a máquina administrativa para poder se beneficiar também nesse momento que ele aparecer. Então, eu vejo isso com muita preocupação, sabe? Acima de tudo, eu não sei, eu vejo essa linha sucessória com relação ao Douglas, que eles estão querendo encobertar muitos erros, muitas coisas que estão ainda por aparecer. Sim, sim. O que acontece? A máquina de Cláudio Castro, mesmo com a renúncia dele, estava quase que intocada. Ele fez um decreto dando superpoderes a um secretário de governo dele um dia antes dele renunciar. O que é um absurdo. Você não tem superpoderes para quem não é eleito, para quem não está na linha sucessória. E a forma como ele fez para se eleger, ou melhor, para se reeleger, é a forma que ele estava tentando fazer agora, que é o quê? Privatizou a SEDAI, né? Depois da privatização da SEDAI, ele foi lá e fez uma chacina, como na época do Jacarezinho, 2021. E agora ele montou essa mesma fórmula, achando que ia chegar no Senado, que era garantir a privatização de parte da distribuição da água do Rio de Janeiro, daquilo que ainda não tinha sido privatizado, e criou a chacina do Alemão e da Penha. Ou seja, é sempre o discurso da morte e da pilhagem do Estado. Isso que a gente tem que ficar nítido. Essa não é só Cláudio Castro, essa é a política da extrema-direita. Né? O Douglas Ruas foi secretário do Cláudio Castro também. Importante que se diga. As figuras de direita que se consolidam hoje estavam no governo Cláudio Castro. E isso tem que ser dito. Né? Por outro lado, também surge Eduardo Paes, que é uma figura liberal, né? Que tem um discurso também contrário ao trabalhador, que não pode também ser pensado como alternativa. Por isso que nós, do PSOL, apresentamos a candidatura, eu, particularmente, defendi a candidatura do companheiro Glauber Braga, você deve ter visto nas minhas redes sociais, mas o partido optou pela candidatura do vereador William Seri. Poderia ser um nome também para estar se construindo no estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui a nossa luta e vamos estar denunciando tanto a direita quanto aqueles que tentam nos enganar. Até porque, como você falou, professor, e hoje isso foi até um tema que eu tive aqui na rede social, porque a gente vem fazendo algumas colocações e para mudar, sair dessa pseudo-polarização que está horrorosa. Está acabando com o país. Nós temos problemas seríssimos, por exemplo, aqui na Baixada Fluminense, é um abandono só a Baixada Fluminense, sabe? A nossa cidade de São Gonçalo, você vai no interior, meu Deus do céu, você vê muita maquiagem sendo falada do governo do Capitão Nelson. Isso eu falo de todo o meu coração, entendeu? Uma maquiagem. Você vai de um bairro do Coelho, vai lá no Arsenal, no bairro Merinda, você entra, um abandono só, entendeu? Baixada nem se fala. Você transporta. A única coisa que eles fizeram muito, o Cláudio Castro me assustou, e na época também quem era o secretário estadual de transporte era o Washington Reis, o aumento de passagem absurdo. Sim, um aumento absurdo. E essa foi minha denúncia, foi minha briga com eles. Porque hoje o Washington Reis está com o Eduardo Paes, né? Mas é importante que diga, ele era secretário de transporte de Cláudio Castro. Sim. Secretário de transporte de Cláudio Castro. E o que é pior, professor? Os ônibus, todos sucateados. Eu vou te falar sobre a Baixada. Você tem as empresas aqui que não tem condições. Agora, a última fechada foi a Master, que já estava nas últimas. Mas você fala assim, cara... Você é de Belford Roxo, Nova Iguaçu ou Caxias? Eu estou em São João de Meriti, né, morando agora, mas eu estou em São Gonçalo. Mas estou morando em São João de Meriti. Você pega aqui a passagem muito cara para a Central, 14, 15 reais.
né, a passagem do ônibus aqui para a central. E você tem problema de o sucateamento, ar-condicionado que não funciona, quando chove, é muito dentro do ônibus, mas chove mais dentro que fora. Igual, lembra da Tanguá? Antiga Tanguá, e aí, né? Sim, sim. Do mesmo jeito, tem passagem absurda. Aí você fala assim, cara. Então, o Cláudio Castro também não trabalhou com sistema de mobilidade, a gente não tem, né, no Estado, uma coisa que, poxa. Então você fala assim, o que foi feito por essa extrema-direita, entendeu? Então, por isso que eu também sou a favor da alternativa, quebrar essa polarização, e nada está ajudando não, ao país e nem ao nosso Estado. E vocês estão apresentando uma candidatura, é uma opção e tem que ser feito. Sim, porque, na verdade, o Estado do Rio de Janeiro chegou ao fundo do poço. Sim. Você tem problema de mobilidade, né, questão dos ônibus. Vocês viram aí a minha denúncia, passagem mais cara, né, empresas que não atendem ao serviço. Eu fui fazer uma fiscalização em Caxias, tem mais ou menos um mês, vi o absurdo que as empresas intermunicipais funcionam. Você vai na saúde, tem as OS dominando com seus sistemas de RPA e outras coisas mais. A educação, viram aí as denúncias brabíssimas que surgiram agora na educação do Estado do Rio de Janeiro. Isso é um outro absurdo. E a gente vai vendo em todas as áreas aonde tem merda, tem o dedo da gestão anterior. Então, é complicado. É preciso retomar o Rio de Janeiro. A palavra que precisa é retomar o Rio de Janeiro. Tomar o Rio de Janeiro das máfias, tomar o Rio de Janeiro dos grandes grupos da extrema-direita. Sem falar nos empregos, que hoje nós somos escassos. Você não tem mais as indústrias. Isso a gente falou na nossa live. Cadê a São Gonçalo, que era a Manchester Fluminense, devido a grandes... Não tem. Não tem. Só a base de hoje em dia de um mercado, um salário muito baixo, achatado. Você tem o setor terciário, né? Antes, quando você fala de Manchester Fluminense, você falava de um setor secundário qualificado fabril. Hoje, por exemplo, São Gonçalo é uma cidade que eu não concordo que seja uma cidade dormitório, mas ela tem a sua base dos empregos no setor terciário informal e de baixa qualificação. Essa é a realidade que nós temos nos dias de hoje. Né? Você tem um emprego pautado no setor terciário, que é comércio e serviço. O comércio e o serviço não produz grandes índices de valor, né? Porque o setor que produz valor é o secundário, depois o primário, depois a agricultura e a pecuária. E São Gonçalo não conseguiu se desenvolver. Então, o problema é que, com a ascensão de Douglas Ruas e com a concepção que eles têm relacionada aqui, que eles tocam aqui em São Gonçalo, é também a da desvalorização do serviço público. Nós vimos como que eles destruíram os planos de cargos e salários, o plano de cargos e salários da educação. Né? A pessoa, para virar doutor, tem que esperar anos e anos e anos até alguém morrer ou sair da rede para poder falar. Então, assim, é um grande absurdo. A gente tem que denunciar isso, tem que seguir a nossa luta. Por isso que eu estou aqui falando, por isso que eu tenho denunciado na Tribuna da Leste, por isso que eu vou fazer. Vamos fazer a diferença. Com certeza, porque vamos pegar aquela nossa cidade de São Gonçalo, a segunda maior cidade eleitoral, tem, população, tamanho demográfico, tudo isso daí, né, a São Gonçalo. E você fala assim, cara, em 6 anos eles apresentam, já para 8 anos aí que estão querendo apresentar, que São Gonçalo tá isso, assim, assim. Mas quando você olha assim, você pega, você fala assim, cara, você tem problema dentro do transporte, você não tem uma rodoviária, né, na cidade de São Gonçalo. Eu acho isso ridículo. Não sei se você ficou sabendo, eu até publiquei na minha rede social, que a ANTT, a Associação Nacional de Transporte Terrestre, aprovou uma linha de ônibus entre São Gonçalo e Osasco. Você chegou a ver? Peguei, tive uma noçãozinha assim. E, junto com isso, aprovou 120 trechos ligando a nossa cidade às cidades paulistas. O que eu quero dizer com isso? É só um ponto, porque a rodoviária, que é o polarizador, ainda não tem. Isso daí. Entendeu? Isso daí. Porque, você vê, da última vez que eu estive em São Gonçalo, eu fiquei assim, horrorizado pelo tempo que eu fiquei ali no terminal esperando.
E você fala assim, meu Deus, uma cidade como um bairro como Alcântara, um distrito como Alcântara, bem desenvolvido, não ter uma rodoviária para você acessar Caxias, Barra da Tijuca, Recreio, né? A gente, poxa, Região dos Lagos. Os Lagos, não se tem. Você fica assim, cara, o que esses caras, sabe, estão fazendo na nossa cidade? E que papo é essa de que desenvolvimento é esse? Aí fizeram, acho que é Move, né? Fizeram fizeram um corredor, né? Que na verdade mudaram, asfaltaram uma rua, criaram uma ciclovia, gastaram rios de dinheiro, quando falaram que ia ser um BRT, que teria uma mobilidade mais rápida, porque não é verdade. E sem contar que você também não tem um projeto para a cidade, isso que às vezes eu fico assim, estarrecido, por exemplo, no caso de chuvas, a gente vê quando acontece, aí você vê os bairros tudo ficando alagado. Gente, aonde que está essa obra? Aonde que está essa São Gonçalo maravilhosa do Capitão Nelson? Onde que tá, né, do Douglas Ruz? Como que o povo está... Assim, e quando você volta para os bairros, para o interior, cheio de lama, sem saneamento, eu fico assim, o que está sendo feito? Da onde que vem tanta essa propaganda, desculpa a expressão, mas mentirosa, né? Falsa. Essa é a verdade. Propaganda falsa. E é só uma maquiagem, porque as questões estruturais não são resolvidas. E o MOVE ainda não terminaram de fazer o MOVE, mas nas áreas que já fizeram há mais de um ano, por conta das eleições, já está começando a ter problema, já está começando a ter buraco, alagamento e por aí vai. E como que você está vendo, professor, também, é uma coisa preocupante. Eu também estou... A eleição esse ano para presidente, onde nós teremos, vamos botar Lula, né, que ainda fica como representante da esquerda, e o filho do Bolsonaro, que eu até achei estranho, né? Hoje o Flávio ser candidato a presidente. Falei, cara, esse dia mesmo está pensando, aonde nós vamos parar? É um absurdo, né? A extrema-direita é cara de pau, mas é necessário dar o combate. Porque a extrema-direita, na hora que é para debater escala 6x1, eles são contra, fim da escala 6x1. Quando é para ver direito do trabalhador, eles são contra. Então é necessário a gente avançar. Por isso que é importante ter programas como esse aqui, por isso que é importante a gente ter conversas e diálogos importantes para que a gente possa dar uma definição real e efetiva. Sim, porque, para você ter uma ideia, isso vai ao encontro do que a gente estava falando na nossa live. Porque, por exemplo, a gente hoje está vendo, com relação às férias, mudanças de férias, carteiras assinadas, estão querendo acabar com as carteiras assinadas, né? A série de contratos que estão aí sendo... Foi o que a gente falou, olha, eles estão vindo para tentar terminar o que eles não conseguiram no governo passado do pai. Agora vem o filho. Sim, né? Porque houve uma resistência e ele se queimou durante a Covid. Bolsonaro é o primeiro presidente do processo de reeleição que não consegue se reeleger. Todos os outros se reelegeram. A Dilma se reelegeu, até a Dilma se reelegeu. Sim. O Lula se reelegeu, Fernando Henrique se reelegeu. Bolsonaro foi o primeiro a não se reeleger. Assim como Trump foi. Porque a extrema-direita ela não tem projeto para o país. Ela tem projeto para eles, para o grande capital, para a família deles. Entendeu? É isso daí. Isso aí que eu hoje, até mais cedo, eu bati sobre isso. Né? Porque eles não têm um projeto de Estado. São projetos pessoais. Tanto é que você vê que, por exemplo, eles tiram o Tarcísio dessa linha para colocar o filho, porque tem que seguir o comando da família do Bolsonaro. Ou seja, existe um projeto pessoal, né? E não de Estado. Exatamente. Projeto pessoal da família Bolsonaro. Né? Projeto Isso. Pessoal. E familiar, se a gente pode assim dizer, porque é a família deles. O que eles propõem? O que eles apresentam? Não tem nada. Um ser candidato a Santa Catarina, outro ser candidato a presidente, o outro que está lá, que estava defendendo contra o país, os Estados Unidos, ser uma figura que vai ficar à frente, né? Das relações internacionais. O outro garoto lá de Balneário de Camboriú, que não tem nada na cabeça, também. Ou seja, o projeto é eles, é a família deles. Brasil, para eles, não representa nada. Não, e você sabe que agora, se fosse combinado, não daria tão certo, professor, porque essa semana a gente fez a live e falamos sobre o caso do próprio Carlos Bolsonaro.
que era um vereador federal, né? Aham. E como que agora ele tem o seu domicílio eleitoral aqui no Rio de Janeiro e vai ser senador em Santa Catarina? Isso foi uma das Ele coisas que mudou o domicílio dele, porque lá em Santa Catarina é um dos estados, é o estado com o maior poder aquisitivo, é o estado de grandes negócios. Então ele foi para lá para representar e avaliou que lá teria mais chance. é o caso Esse é o também, problema. o caso do o Jair Renan, que nunca foi nada e foi para lá para poder ser candidato a vereador e conseguiu. Você fala assim, gente, onde que você... O cara não conhece a cidade, o cara não conhece o povo, o cara não é de origem. E como que ele consegue, sabe? Aí você fala assim, esse povo tá sem noção, é um fanatismo. A própria igreja em si, ela também está como se ela estivesse alienada a esse processo. Ela não consegue compreender que ela está sendo massa de manobra, usada para uma questão pessoal, né? Então, Sim, sim. Exatamente. 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 Ou seja, eles usam a religião, eles usam o aparelhamento do Estado e eles fazem discurso de ódio. Essa é a linha deles. sim. E acenando para um Trump, que esse dia está até comentando, que essa guerra que está sendo feita no Oriente, isso não vai ficar assim. Você sabe disso, professor? Que isso vai ter retaliação. Não é que a gente está. Não. O grupo. O Irã não é a Venezuela. Certo? Então, Certo. ele já está encontrando um problema seríssimo lá com o Irã. E dentro dos Estados Unidos também a reprovação dele é muito alta. Né? Porque, na verdade, os Estados Unidos não estão entregando uma guerra o que a população quer. A Sim, população norte-americana, ela não é. Ela não vai atrás dos devaneios dele. Ele a todo momento está arrumando uma guerra. É hora no Iraque, hora no. Foi na Palestina, ou melhor, no Iraque não. Foi na Palestina, Venezuela, provocação a Cuba, né? Agora tem Irã, que está sendo um desastre, porque os Estados Unidos estão perdendo a guerra do Irã, dependente do resultado. Então, assim, a gente precisa entender que o projeto de Trump não é o projeto diante da crise econômica mundial, não é o de construção de forças produtivas, de novas relações de trabalho. É apostar nas forças destrutivas. É na guerra. É na esfoliação do meio ambiente. Por isso que eles querem aterrar os brasileiros. e interessante a gente ver que lá as ações dele estão sendo reprovadas, e aqui o da extrema direita estão batendo palma. Né? Houve até quem quiser pediu para jogar bomba aqui Vai dentro. intervir aqui. O que é um grande absurdo, né? Que é um grande absurdo. Sim, sim. Aí você fala, caramba, é algo complicado. Então, professor, também, quais são os seus projetos? Eu sei que já são bastante. Vem as eleições. Como que nós Nós vamos... temos vários projetos. Eu sou autor da Lei Vini Júnior de combate ao racismo nos estados e arenas esportivas, que é o meu principal projeto da Alerj aprovado. A gente conseguiu fazer um protocolo, né, de conscientização, mas também de punição de atos racistas dentro dos esportes. A Lei Vini Júnior, ela surgiu no Rio de Janeiro, depois ela foi construída a nível nacional, para outros estados copiadas positivamente. Então a gente tem dado um sinal nessa direção. Eu me reuni com a CBF, com a CBV, que é a Federação Brasileira de Vôlei. Fizemos um contato, inclusive, com a própria Conmebol, quando teve o jogo do Fluminense e Boca Juniors. E a gente tem feito um trabalho na luta antirracista, na questão das cotas, nas questões de diversos temas. Então, Valdeir, a gente tem feito um trabalho racializado, né? Mas a gente também luta pela educação, também lutamos em defesa do meio ambiente, também lutamos a favor de uma mobilidade urbana, como você falou, né? Que é a questão da luta pela redução da tarifa do metrô, né? Lutamos contra a corrupção e fazemos a diferença na Alerj, né? E a nossa linha vamos estar fazendo debate para bola para frente, tocar as nossas ideias e vamos que vamos. Então, professor, eu vou te agradecer, porque a gente até passou um pouco do prazo, já estamos aí 5 minutos a mais. Então, eu te agradeço pela sua atenção, tá? E estamos juntos aí, sempre na luta com você. E toda vez que quiser também, sempre está aqui nos dando o prazer da tua presença, a honra e também, você sempre muito bem comunicativo e bem eloquente, né? Isso é muito bom e vai sempre direto ao assunto, não tem aquela coisa de estar enrolando. Isso é muito bom. Então, pode se sentir à vontade, que nós estamos aqui sempre disponível a recebê-lo. A honra é toda minha. E sempre que precisar, estarei aqui. E você é um amigo, uma pessoa querida.
né, que acompanha meu mandato desde o início, né, e estamos aí para somar. Temos que retomar o Rio de Janeiro. Essa é a palavra de honra. Com certeza. Professor Josemar, obrigado, um excelente final de semana. Vamos juntos sempre. Vamos Valeu. juntos sempre. Sempre. Um abração, professor. Abração.